Imagine ter apenas 10 anos de idade e ser o garoto mais pesado da sua cidade, do seu país ou pior, do mundo todo. O Arya Permana não apenas quebrou recordes, mas também viveu uma realidade que parecia um pesadelo. Com assustadores 192 quilos, ele se tornou o menino mais pesado do planeta, entrando para o Guinness com um mérito nada invejado. Sim, nesse vídeo nós vamos entender o que levou esse garoto a bater essa meta tão tenebrosa e consequentemente viver uma vida terrível para uma criança. Eu devo também adiantar que aos seus pais o risco iminente de morte era constantemente alertado por todos os médicos que tomavam conhecimento do caso, e que perder dezenas de quilos era mais do que necessário para a sobrevivência diária. Mas será que ele conseguiu? Mas antes, eu sou o Léo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e tocar no sininho para receber todas as notificações de vídeos, ok? O Arya nasceu em 2006 como segundo filho de Ade Somatri e Rokaya, um casal de agricultores indonésios. O seu peso ao nascer era cerca de 3,6 kg, o que é considerado normal, comum. Os seus pais eram agricultores e desde o nascimento de Arya eram extremamente pobres, vivendo com cerca de $180 por mês, uma renda muito abaixo da média, mesmo para os padrões indonésios. Já com seus 2 anos de idade, os pais já notaram que o Arya estava ganhando peso. O motivo era que ele chorava por mais comida a cada refeição e não se acalmava até receber mais alimento. Assim, os seus pais cederam cada vez mais e o alimentaram com porções duplas e eventualmente com lanches extras, muitos dos quais eram especialmente gordurosos ou açucarados. A razão exata para o apetite insaciável de Arya não é totalmente clara até hoje, mas uma possível explicação é que ele desenvolveu um vício psicológico por comida desde pequeno, mostrando sintomas de abstinência caso ele passasse muito tempo sem comer. Agora, uma outra explicação é que o Arya possa ter a síndrome de Prader-Willi. Essa síndrome é uma condição tipicamente rara que ocorre em 1 em cada 30 mil crianças no mundo, independente do sexo. A condição ocorre devido à falha nos genes do cromossomo 15 e se apresenta ao longo do tempo em desafios físicos, comportamentais, de aprendizagem e obesidade. A criança também pode apresentar dificuldade em sentar, engatinhar e andar. Mas diretamente no caso de Arya, a síndrome faria com que não haja a sensação de saciedade, não importando o quanto se coma. A razão para essa condição é a falta do hormônio chamado gonadotrofina, que sinaliza ao corpo que ele está cheio. Para os afetados, a sensação de fome é constante. Ambas as explicações, no entanto, não puderam ser confirmadas ou descartadas no caso de Arya. De qualquer forma, o desejo extremo de Arya por comida levou os seus pais a alimentá-lo em excesso ao longo dos anos. Aos 5 anos, ele já pesava o dobro das crianças da sua idade, pois os seus pais eram muito pobres para cuidados médicos e a conscientização sobre nutrição na Indonésia é limitada. Afinal, a Indonésia tem uma das maiores taxas de obesidade infantil do mundo, com cerca de 12%. Já na escola primária, o Arya comia o dobro do que um adulto normal comeria em cada refeição e consumia até cerca de 5 refeições ao dia, o que acabou fazendo jus aos seus 192 quilos ganho. Ok, mas como que era a rotina do Arya e como que eram distribuídas essas refeições durante o dia? Bom, como qualquer pessoa, o Arya de manhã acordava, porém, já no início tem uma primeira particularidade aqui. Ele não conseguia mais dormir deitado desde a escola primária. O motivo é que ele sofria de muita falta de ar devido ao excesso de peso. Assim, ele não conseguia respirar deitado e teve que dormir sentado, encostado na parede. Além disso, devido a dormir sentado, o Arya desenvolveu uma certa ferida, uma espécie de ferida na testa, porque ele frequentemente caía de cabeça durante o sono e acordava com a testa no chão. Após acordar, ele se levantava, uma tarefa que já era difícil, era um desafio para o Arya, e a cada movimento para se levantar, ele quase caía e mal conseguia levantar o seu próprio peso. Bom, vencido esse primeiro desafio de se levantar, ele já ia para sua primeira refeição. Como é comum na Indonésia, o café da manhã já consistia em um menu completo. Isso incluía arroz, peixe, sopa de carne e tempé, que é um bolinho tradicional da Indonésia que é conhecido por ser bastante saciante. Após esse extenso café da manhã, o Arya não ia para a escola como seus colegas. Isso porque desde os 9 anos ele não conseguia mais ir para a escola sozinho porque sentia muita falta de ar após poucos metros de caminhada. Portanto, ele não podia sair de casa e passava o tempo na casa dos pais. Lá, após o café, ele geralmente se deitava no terraço da sua casa e ficava por lá mesmo. Isso devido às altas temperaturas do clima tropical da Indonésia, que se mantém constantemente ao redor dos 30 graus, o que para ele fazia muito mal e ele não suportava devido à sua obesidade, né? Além de comer e nadar, ele passava a maior parte do tempo jogando, principalmente no seu smartphone. Ele jogava jogos de estratégia como Clash of Clans e outros jogos de celular.
À tarde, quando seus amigos da vizinhança voltavam da escola, ele também recebia algumas visitas deles, e aí jogava alguns jogos com eles também. No entanto, devido ao sobrepeso, o Arya não conseguia praticar esporte nenhum. Normalmente, antes de dormir, ele já fazia ali uma refeição bem grande. E ele também usava, durante quase o dia todo, uma espécie de vestido para homem, já que as outras roupas que ele tinha eram inviáveis. Além do calor, ele também não conseguia mais usar porque ficavam muito apertadas. Bom, o Arya terminava o seu dia ali sentado no chão da sala, encostado na parede para dormir. Ali ele ficava e ali ele dormia. Bom, como a gente pode ver, a vida dele realmente foi muito difícil, mas o que foi feito para ele melhorar? Bom, desde os 9 anos de idade, os seus pais procuraram uma maneira de combater esse sobrepeso. Inicialmente foram alertados de que o seu filho poderia enfrentar graves problemas de saúde e até mesmo morrer devido ao mesmo. Bom, como eu disse no início, eles também já tinham sido alertados de que, caso ele não emagrecesse, ele corria sérios riscos de saúde e também de morte. A primeira medida que seus pais tomaram com a ajuda dos médicos foi de colocar ele numa dieta. E essa dieta consistia quase que exclusivamente em arroz integral. Sua quantidade de comida foi reduzida drasticamente. Embora essa dieta tenha sido extremamente radical, ela se revelou um verdadeiro fracasso. Porque mesmo após muitas semanas, o Arya só havia perdido 13 quilos. Mas no caso do Arya não era suficiente e a situação se tornava cada vez mais urgente, com os médicos alertando que ele poderia ter só apenas mais alguns anos de vida caso ele continuasse naquele ritmo. Eventualmente a mídia local tomou conhecimento da história dele, assim ele se tornou uma espécie de fenômeno popular lá na Indonésia. Os jornais escreveram sobre ele entrou pro Guinness, e até mesmo foi convidado para talk shows indonésios. Com essa visibilidade toda na mídia, ele recebeu apoio de muitas pessoas que queriam ajudá-lo a emagrecer, incluindo um conhecido fisiculturista indonésio chamado Ade Rami. Esse apoio permitiu que os pais de Arya conseguissem os recursos financeiros necessários para submeter o seu filho a uma cirurgia de redução do estômago. Em abril de 2017, o Arya foi operado no Hospital Omni, em Jakarta. A cirurgia durou cerca de 5 horas e consistia em reduzir o volume de seu estômago para menos de 1/3 do tamanho original. No entanto, as primeiras semanas e meses após o procedimento foram difíceis, porque ele teve que se acostumar com o novo estômago e frequentemente ele vomitava após cada refeição. Após muita luta, finalmente o Arya se adaptou ao novo estômago e 1 ano após a operação ele já tinha perdido impressionantes 90 quilos. E claro, essa enorme perda de peso abriu novas possibilidades para ele. Ele começou a se exercitar, a usar roupas normais e já podia se dizer satisfeito com bem menos comida do que ele comia antes, No entanto, como a sua pele não se ajustou ao emagrecimento, ele ficou com muita flacidez, o que fazia com que ele tivesse grandes dobras de pele. Ele teve que conviver com isso por um tempo, mas por sorte essas dobras também foram finalmente removidas cirurgicamente. E hoje ele parece um rapaz de 18 anos normal. O Arya joga futebol e faz de tudo para manter o seu peso. E claro, ele também voltou para a escola e se esforçou para recuperar tudo que ele perdeu. Bom, como podemos ver, apesar de tudo confabular contra o sucesso de Arya, ele com muita dificuldade, porém com esforço, dedicação, conseguiu dar a volta por cima e reescreveu a sua história. E claro, não podemos esquecer que fora o incrível fato dele conseguir um físico totalmente impensável para ele há 10 anos atrás, ele ainda pode se gabar de ter o seu nome no Guinness Book. É isso aí, e você aí do outro lado, o que achou dessa história? Gostou de conhecer aí sobre o Arya? Conhece alguém que passa por algum problema parecido? Escreve aí nos comentários que eu quero saber. Não esquece também, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações. Eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo.